Em que lugar Lionel Messi está na história? Essa é a pergunta de hoje, voltada para Lionel Messi. Vamos debater aonde está o argentino na história do futebol. É claro, fazendo um paralelo com os protagonistas da Copa, analisando também o que vem acontecendo na Copa do Mundo e a bizarrice do Messi jogar o que joga com 39 anos de idade. Boa noite, Juliano. Tranquilo, meu caro amigo. Tudo na paz? Boa noite, Andrew. Boa noite, pessoal. Tranquilidade. Então, vou aqui começar a falar, dedicar esse programa nosso aí ao meu tio, o tio do Michael também, o irmão mais velho da minha mãe, e do pai dele, né, o Tico Jaque, o Edson. Figuraça, cara, que tem histórias espetaculares de futebol e muito engraçado, muita mentira, quem contava, muito bom, cara. Eu ri muito, divertia muito com ele. Ô tio, esse programa aí, homenagem ao senhor, eu fui lá de manhã, no relógio, mas eu não pude ficar à tarde, mas fica aí todo carinho que o senhor sempre merece, o senhor é um cara para cima, então merece. Ô, Ender, é isso aí, cara. Que lugar que o Messi está na história? O Messi, para mim, está no nível mais alto da história, ali ao lado do Pelé, cara. Alguém pode discutir quem é maior, quem é melhor. Alguns vão falar que o Pelé é maior e o Messi é melhor. Alguns vão falar que o Messi é melhor e maior, ou o Pelé é maior e melhor. É, isso tem muito a ver com sentimentos, né? A gente quer fazer essas listas, a gente gosta disso. Mas, independente de qualquer coisa, para mim, o Messi, ele tá ali no mais alto nível do futebol, né? A gente fez a gente teve que gravar de novo o começo, o Endo brincou, falou, né, que já vi muita coisa aí e tal. E assim, eu acompanho, essa é a 10ª Copa que eu acompanho desde 86, que eu tinha 10, eu lembro bem daquela Copa, assim, não acompanhava tão bem, né, mas eu lembro bem. Então eu vi alguns jogadores, assim, excepcionais, né? Eu vi o Maradona, eu vi o Zico, eu vi o Platini menos, mas vi Romário, Rage, Ronaldinho, os outros aí que a galera já sabe, né? De 86 para cá, a galera. E assim, para mim, o Messi, ele é o melhor jogador que eu vi jogar, com certeza absoluta, o melhor. Não, O eu seu, também. não sei se é o Não, Messi. é o Messi. Eu tava até. Ah, sim, entendi. Eu Ai, tava ai. até. O meu é o Ribamar, Juliano. Ribamar é o melhor jogador que eu já vi jogar futebol. Sim, o Riba. Eu estava entrando nessa discussão de que o Cristiano é o cara que mais se aproximou do Messi, né, durante a carreira. Ele tem fases diferentes na sua carreira, fase de ponta, fase de centroavante. O Messi, digamos que também, né? Apesar que o Messi ele sempre foi muito versátil, né? Assim, ele é um jogador de ataque. Em alguns momentos caindo pela direita, outros momentos jogando quase como 10, agora jogando quase como o último homem lá, né? Mas não sendo necessariamente um definidor. Só que na história nós nunca tivemos uma disparidade tão grande. O Messi tão bem e o Cristiano tão mal, né? A seleção da Argentina mal, o Messi, na minha visão, tá mal. O Messi levando a seleção argentina, agregando muito e jogando a melhor Copa do Mundo com 39. Por outro lado, o Cristiano não conseguiu ser tão efetivo, apesar do jogo dele passar muito pelas chances criadas da sua seleção. Enfim. Então, nunca esteve tão pouco evidente para mim a superioridade do Messi enquanto jogador, enquanto qualidade. Maior, até maior também, para mim, o Messi se tornou já há um tempo o maior jogador de futebol que eu vi jogar. Tá do lado do Pelé, sim, a gente sempre fala com respaldo do discurso dos outros, né? Não tem jeito, é a história. Eu não vi o Pelé. A gente sabe da Nem eu. magnitude, pois é da magnitude das 3 Copas, dos mais de 1.000 gols, dos títulos pelos Santos, né? E fora de campo também, tudo que ele representou. Mas a gente sempre fica nesse campo da simbologia do Pelé. E também a gente pôde observar, é claro, né, alguns vídeos e tudo mais, mas não tudo. A gente perdeu muito do que Pelé foi de fato. Sim, Então, a simbologia Pelé
eu defendo, assim, né? E o jogador que foi, a versatilidade que a gente conhece do Pelé, né, de ver jogar. Mas o Messi, a gente está profundamente ligado, a gente acompanha a sua carreira desde o início, né? São jogadores diferentes, né? Messi e Pelé, no quesito de estilo. Apesar que o Pelé também, às vezes, não sei se alguém tem essa impressão de ser um cara mais físico, só que, no entanto, era um cara de muita qualidade também, né? De ser um 10, de dar muitas assistências, aquela assistência pro Capita na final da Copa de 70, um baita de um passe, né? Um passe que tem uma visão de jogo apurada, assim. Até esses jogadores técnicos na época de Pelé, não sei como era esse 10 classudo, né? Se havia tantos 10 assim, como a gente foi ver depois ao longo do futebol. Mas o Messi também, para mim, sem dúvida nenhuma, está nos primeiros escalões, assim, porque ele é um jogador que se desenvolveu muito em clube, foi ídolo no Barcelona. No Inter Miami é um parâmetro muito complicado da gente acompanhar. E na Argentina, a partir de 2016, principalmente, né? Ele vestiu a camisa da Argentina, tem sido fundamental, considerando que em 2014 ele foi vice da Copa do Mundo, né? Então, nem tão a partir de 2016 assim. Ele é um jogador de clube, jogador de seleção, enfim. É. Pô, tá maluco, não tem nem comparação. Você vê alguém nessa Copa que pode arriscar o reinado do Messi a longo prazo, Juliano? Até para a gente entrar um pouco nos protagonistas. Não, então, antes de eu entrar nos protagonistas, eu vou pegar a sua fala até para eu delinear um pouco da minha também. Não sei se você quis dizer isso. O Cristiano Ronaldo ele se aproximou porque eles são contemporâneos do Messi, mas um grande jogador, Cristiano Ronaldo, um jogador fantástico. Acho que as pessoas elas deveriam parar de escolher tantos os lados das coisas e começar a curtir mais a vida, curtir quem é muito bom, quem é um craque, quem é gigante. O Cristiano Ronaldo é um gigante. O Cristiano Ronaldo é um jogador excepcional e, com o trabalho dele e o do Messi também, e o talento que o Cristiano Ronaldo também tem, ele conseguiu rivalizar com o Messi em bolas de ouro, em tamanho ali e tal. Mas eu acho que essa diferença, assim, o Messi tem 2 anos a menos que o Cristiano Ronaldo, e isso pesa. E também a forma como o Messi joga, que assim, eu sempre preferi o Messi. Mas eu custei a dar o braço a torcer para poder curtir o Cristiano Ronaldo. Eu faço a minha culpa. E até a forma que eu sempre achei o Messi melhor do que o Cristiano Ronaldo, sempre achei. Isso para mim é assim, inclusive é muito claro. Mas isso não quer dizer que o Cristiano Ronaldo não seja um jogador excepcional, maravilhoso, fantástico, que faz tudo super bem feito. E gigante, jogou em vários clubes, fez muitos gols e tal, líder, campeão também com a seleção de Portugal, né, da Euro e tudo mais. Mas a forma como o Messi joga, o Messi consegue interagir mais porque ele recua, eles jogam para ele joga para o time. Você falou que ele joga mais adiantado, mas na hora os jogadores vão passando por ele, de repente ele está bem atrás, ele é o cara que enfia a bola e entra batendo. Ele fica lá na frente, de repente, esse último jogo, ele abriu lá na direita, espera os caras chegarem, eles tocam nele, ele arruma um espaço e cria uma jogada. O Cristiano Ronaldo, já há algum bom tempo, ele fica mais centralizado. Até porque fica difícil mesmo ele tendo um físico invejável para quem tem 41 anos, inclusive como jogador, fica difícil para ele ficar postando corrida. O Messi também não joga assim. E ele não vai conseguir jogar, recuar, são jogadores diferentes. E assim, agora, eu acho que o Mbappé, cara, o Mbappé, ele vai entrar na discussão dos melhores jogadores do mundo de todos os tempos. O cara tem 20 jogos em Copa do Mundo e tem 20 gols. Ele chegou a 2 finais, cara, e assim, não ganhou a segunda, 2 finais seguidas, ia ser o mais jovem, ia passar o Pelé nisso daí, cara. Sendo que jogou as 2 Copas inteiras, né? O Pelé em 62, o Pelé se machucou e o Garrincha foi o protagonista. Sobre o Pelé é tão gigante que o Pelé criou o número 10. Então, se o Messi é 10, se o Maradona é 10, se o Zico é 10, isso aí é um corte, gente. Porque
Senão, entra só os cortes que eu estou falando sobre determinados jogadores, e o pessoal vem me dando Não na vai ser mais canela. corte mais, porque você interrompeu o discurso bonito. Não, é corte, é isso aí. Começa de novo, então, a falar do Pelé, vai. O Pelé criou o número 10. Se veio o Maradona, o Zico e tal, 10 foi por causa do Pelé. Então, o Pelé é tão gigante que o Pelé fez o número 10. Se o Pelé jogasse com a 5, hoje o gremista fala que o 5 é o 10 deles. O 5 seria o 10. Todo um craque jogaria com a 10. Né? O Romário, quando foi jogar no Barcelona, pediu para jogar com a 11 e o Cruyff falou que não. E o Romário ficou meio puto, porque o melhor jogador do meu time sempre joga com a 10. Né? Então, assim, o Pelé, para mim, é o maior e melhor jogador da história e que tem. As pessoas atacam o Pelé, um viés racista, dentro do Brasil. Só nessa hora eles lembram de defender o Pelé, mas tem que defender sempre. E também a postura do Pelé de não ter jogado a Copa de 74 por conta do regime militar, ele não quis jogar. E eles queriam que ele jogasse, forçaram a barra com ele, tanto é que por isso também ele foi jogar nos Estados Unidos depois. Isso é muito pouco falado, cara, muito pouco falado. Aí eles falam que o Pelé não se posicionava sim. Ele falava muito, e assim, só que começaram a podar ele e atacar ele, mas isso é outra história. Eu acho que o Mbappé, cara, o Mbappé é um cara que vai entrar nessa discussão. Para mim, os melhores jogadores, você pode, olha, eu vou citar alguns aqui, vai ficar alguns de fora, melhores da história. Pelé, Messi, Maradona, Garrincha, Ronaldo, o próprio Cristiano Ronaldo, né? O Romário, o Zico, o Ronaldinho Gaúcho, estou citando alguns outros assim que eu acho até que não estão ali, mas assim, se for o Cruyff, e eu acho que o Mbappé tem que ser citado. E assim, pela postura dele ser tão boa também fora de campo, é um cara que foram usar a imagem dele ligada às bets, e ele exigiu retratação da Federação Francesa, ele não permite que a imagem dele seja usada assim. Ele não faz propaganda nenhuma, porque ele sabe, veio de um lugar carente, e por conta disso muitas pessoas perdem a vida, né? Por conta das bets. Então é um cara que tem que ser respeitado também fora de campo e dentro de campo. Eu não sei porque que querem depreciar tanto o Mbappé. Né? Você tinha até falado antes, o Mbappé é o cara que joga muito na seleção, mas também joga muito no clube. O Real Madrid teve um ano conturbado, o Mbappé fez 42 gols, cara, na temporada. E ele foi campeão com o Mônaco, quebrando um jejum de tanto tempo lá quando ele era garoto. Pô, novinho, 2017. Foi campeão com o Mônaco, daí depois ele foi para o PSG. O Liverpool tentou contratar ele, não conseguiu, ia levar ele para lá. E agora foi para o Real Madrid. Ele só foi quando ele quis realmente. Ele defendeu as cores ali do Paris Saint-Germain. É um cara muito pouco falar. Ah, você está comparando o Mbappé com o Messi? Você é louco, é loucura, né? Como usaram esse adjetivo lá. Não estou comparando, mas ele tem que entrar nessa conversa sim. Para mim, se ele continuar nessa toada, ele vai estar entre os melhores da história e maiores, sim, o Mbappé. Não sei se você concorda comigo. É, eu diria que sim, concordo. Eu acho que é um cara que é muito regular, há não sei quantas temporadas, né? Desde o PSG. Na França é muito regular. Ele perdeu a final, mas fez um hat-trick, né? 3 gols em uma final de Copa do Mundo, ainda sendo vice. Bem Então, assim, lembrado. é absurdo. Sendo muito favorito para estar agora também nessa final, muito por conta, não só, né? Mas assim, a sua atuação pesa muito para esse fator. É a O Real seleção que Madrid, melhor joga, né? sim, sim. E sendo um cara de 27 anos, né, se eu não me engano, e já demonstrando uma maturidade muito grande também, né? De liderança, assim, ser um líder do. O Mbappé é fã de Nenê, né? É, O líder. Dedê, ele teve muito sucesso. Ele teve um Mas você sucesso não viu grande o no vídeo deles Paris Saint-Germain. conversando? Não vi. Saiu um vídeo deles conversando. O Nenê foi lá no CT da França. Cara, ele era o Dedê é um ídolo do Paris Saint-Germain. Sim. O Nenê é um ídolo mesmo do Paris Saint-Germain. O Nenê jogou muita bola Não, mesmo. Um cara, muito bom jogador, Nenê. Pô, Não, enfim, então assim, é bizarro. O Mbappé assume esse protagonismo aonde for, né? No PSG ele se tornou protagonista. Eu acho que ele tem um potencial muito grande.
É claro, o Messi é uma coisa assim. Cara, o Messi com 22 anos de idade, ele já era o cara de se aproximando aí dos 91 gols, né, na temporada, jogando naquele Barcelona do Guardiola. Fora as estrelas que o Messi jogou, né? Assim, os E times que o Messi os jogou. números do Messi também, cara. O Messi, ele é o cara que mais deu assistência. Ele não vai ser o maior goleador da história, mas se você, quem mais gerou gol, vai gerar gol na história do futebol, vai ser ele. Eu, eu gosto de tomar cuidado com os números, porque as épocas são diferentes. Hoje tem muita intensidade no jogo, e isso cria mais possibilidades, e isso aí vai até. Vai na contramão de muita gente que acha, caramba, tem que correr. E realmente tem que correr, tem que ter muita intensidade. Mas o Messi consegue fazer isso no ritmo dele. Ou seja, isso só reforça que qualquer craque do passado seria craque hoje. O Alex tem uma opinião muito boa sobre isso, eu penso igual a ele. Ele fala que os jogadores do passado seriam fantásticos hoje e os fantásticos hoje seriam fantásticos no passado. E ele fala também o seguinte, que a diferença que ele vê é que os caras gostavam mais de jogar futebol do que os caras de agora. Eles já saem logo do treino e antes os jogadores ficavam mais ali. E aí eu não sei, né? Porque eu não estou dentro do campo, isso é fala de um jogador, de certa forma, recente, né? E, e assim, o Pelé, então até por conta disso, eu tenho certeza que o Pelé seria fantástico. E naquela época, também era muito bom. Os caras jogavam muito bem, tinha outros grandes craques, fantásticos jogadores. E são pouco falados porque com o tempo vai ficando uma imagem que vai ficando mais grudada na retina, né? Alguns jogadores começam a ser meio que esquecidos, né? E é a nossa função tentar trazê-los sempre para a conversa, pelo menos eu acho. Sim, então, eu ia entrar nesse ponto, assim, para tentar ser mais prático. Eu porra, respeito muito a história do Pelé, reconheço até como o maior jogador da história do futebol, assim. Mas analisando em campo, eu tendo a me aprofundar no que me agrada mais ou até no que eu vi também. Isso também entra na questão da avaliação, sem dúvida, né? Ao meu ver, entra. Se você perguntar para mim quem jogou mais, Marcelo ou Roberto Carlos, sinceramente, eu vou falar que eu prefiro Marcelo. Eu vi muito pouco do Roberto Carlos. O Talvez você ache um Roberto absurdo. Carlos também prefere o Marcelo. Eu Sim. não prefiro. Eu prefiro o Roberto Carlos. Mas aí É, eu vou botar uma pontinha aí, só talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Cara, e isso é muito falado, né? Mas não é falado dos gramados. Quando você vê os vídeos antigos do jogo, você vê a bola, ela não rola igual rola agora, ela ia quicando, o gramado era muito alto, você tinha que driblar os jogadores, os pontapés dos jogadores, o seu material esportivo era muito pior, a bola era muito mais dura, a bola encharcava. Hoje não encharca. E isso é uma vantagem. E outra coisa ao ponto para eu estar falando do Pelé, aqui defendendo o Pelé, Garrincha, jogadores antigos também, que eu também não vi, gostaria de ter visto. É, eles, além de sair dessa pancadaria, desse jogo, o Pelé criou muita coisa que não existia no jogo. Então, assim, as gerações novas, tanto de treinadores, preparadores físicos, jogadores, eles vão bebendo na água do passado, eles vão vendo os vídeos, eles vão entendendo e aprendendo e eles vão aperfeiçoando. Hoje você pode treinar um drible olhando no YouTube. Pô, o Pelé tinha que fazer isso ali na hora e o cara ia dar no meio dele. Entendeu? As regras do jogo hoje protegem muito mais os jogadores do que protegiam há 30, 40, imagina 50 e 60 anos atrás. Poxa, é muito falado, né? O Pelé batia, o Pelé quebrava. Cara, o Pelé, se ele não fizesse isso, eles tinham quebrado ele. Como quebraram, arregaçaram o Garrincha. Que, sim, sem dúvida nenhuma, está entre os três maiores jogadores entre os cinco melhores jogadores da história. Para mim, ele é segundo ou terceiro ali. do O futebol Garrincha tem mundial. que. Para mim, em todos os tempos, cara. O Garrincha fez 62, ninguém fez. Nem o Maradona fez. Porque assim, você perde o seu melhor jogador, que era o Pelé. Uhum.
O Garrincha matou no peito e arregaçou na Copa. E não é falado. Então estou botando o Garrincha nessa conversa, porque eu acho que estão ali. Pelé, Garrincha, Messi, Maradona, Cruyff. Esses caras aí são, para mim, são os 5 melhores da história. É um ótimo tema de vídeo também. Não me arriscaria a listar os meus 5 melhores da história agora. Mas se você me pergunta o melhor, eu vou dizer Messi, tá? Sim, eu não Justamente acho absurdo nenhum. Eu para mim queria o falar Messi, também que é o Messi. sim. Então, para mim o Messi é o melhor jogador da história porque esse vírus de eu ter mais coisas para analisar e me afastar um pouco dessa simbologia toda do Pelé, que o faz, não só isso, tá? O faz o maior da história. O que ele jogou em campo também o faz, sem dúvida, né? Você já viu aquele vídeo, né, do que mostra os lances do Sim, Pelé e sim. mostra É, Pô, tudo que os é, outros faziam, o Pelé fez antes de sim. ninguém fazer. Eu acho que antes alguém fazia isso. Isso é o futebol brasileiro que acabou. Aquela resposta de, sabe? Eu acho que o último expoente que nós Improviso, né? tivemos é do improviso, da força, da potência. O último expoente assim foi o Ronaldinho Gaúcho. Não foi o outro jogador, foi o Ronaldinho Gaúcho. Por quê? Porque o Ronaldinho Gaúcho ia em direção ao gol. O Ronaldinho driblava para trás, dava um chapéu para trás, dava o outro para frente, ele cortava para frente, dava o passe para frente. Você vai ver ele dando uma caneta e dando um passe, ele não dá mais um. Se ele driblar para trás, ele jogava para frente. E raramente você vai ver ele caindo. Esse é o futebol brasileiro. É o futebol que o negro começou a jogar no meio dos brancos e ele tinha que driblar, porque o pontapé nele não era falta. E não era, podia bater. Então ele trouxe o lance da capoeira, da ginga, do drible, do improviso. O Leônidas da Silva queria jogar a Copa do Mundo de 38 descalço. Pô, se deixasse ele jogar descalço, talvez o Brasil ganhasse. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é pouco falado. Como é que o futebol chegou em cada lugar? Por que, que na Itália o goleiro e o zagueiro são os maiorais e para a gente aqui, a gente está se perdendo. A gente tinha que ter uma escola do futebol brasileiro. Fala que tem, não tem. Não existe, só existe na teoria. Na prática, você não vê isso acontecer. E isso acontecia lá. E o último expoente, e talvez do nível desses caras, nesse sentido de Garrincha e de Pelé, estou dizendo, o ápice dele foi o Ronaldinho Gaúcho. Porque ele driblava e normalmente era um cara objetivo em direção ao gol. Era, driblava, era objetivo e É, tinha força. Pô, Ronaldinho Gaúcho era um monstro, cara, um monstro sim. de forte. Você tomava porrada. Se o Ronaldinho Gaúcho tomasse uma burdoada nas costas, ele ia jogar, cara. Ele não ia ficar sem Ele é aí, não. forte, muito forte. Pô, ele era Cara, muito mas forte. você diz também um âmbito coletivo, né? Assim, uma escola brasileira de jogar futebol. Porque, por exemplo, o Vini Júnior, tá? Trazendo elementos para a gente conversar aqui. O Vini Legal Júnior, demais. ele é um cara muito habilidoso, né? Um cara que dribla muito e cada vez mais se tornando um cara que pisa muito na área, que faz muito gol, que dá assistência. Você não acha que tem ainda assim elementos desses caras, né? Um Tem. Rafinha da vida, mas que, como um todo, como um grupo, o Brasil tem muita dificuldade, talvez Muito justamente engessado. porque forçar os caras na ponta o tempo inteiro. Tem caras que não são como o Vini Júnior, né? Mas, por exemplo, você não acha que ainda tem resquícios disso que dá pra gente aproveitar, só que a gente aproveita mal? Não, eu tenho certeza que eles estão aí, cara. Só que não é jogado mais assim. A seleção, igual eu te falei, a seleção, por exemplo, ela não joga mais no Brasil, cara. Eu não estou falando de ter o jogador brasileiro, o jogador que joga no Brasil, jogar na seleção, não. Tanto faz, tem que botar os melhores, os daqui, os de fora, eu penso assim. É, para mim tem que ser os melhores. Eles estão aí, não veio aqui, não, ao contrário de algumas pessoas, não foram abduzidos esses caras e foram para o espaço e não estão mais aqui. Mas a gente não tem mais o futebol de várzea como tinha. Antigamente todo mundo jogava bola. Você é bem mais novo, você veio de uma cidade pequena, que quando você era criança e até os 15 anos, talvez, você morava lá ainda, e praticamente, mesmo sendo bem mais novo, todo mundo praticamente jogava bola ali, entendeu?
Eu cheguei a trabalhar na escolinha lá, somando todo mundo, com mais de 400. Eu tive mais de 250 alunos, cara, numa cidade que tinha 3.000 habitantes. Quando fizeram o que fizeram comigo lá, puxaram um abaixo-assinado, conseguiram mais de 700 assinaturas para eu continuar lá, cara. De tanto que eles queriam que eu ficasse lá, entendeu? Isso em 2007. Agora você faz a conta aí, cara. Você pega uma cidade que tinha 2.000 e poucos habitantes, você pega uma abaixo-assinado de quase 700 pessoas, é surreal. Eu tenho orgulho disso. Entendeu? Então, hoje não tem tanta criança que joga bola. A educação física, muitas vezes, ela é relegada a terceiro plano dentro das escolas, muitas escolas. E eu, enquanto professor, eu brigo muito dentro das escolas que eu trabalho para que ela não seja. E, assim, graças a Deus, eu tenho diretores que gostam e que meio que eu consigo ainda fazer isso. E quantos professores não conseguem? E que são excelentes profissionais e que poderiam estar aí. A Espanha, a França, eles têm uma escola de educação física. Não estou falando de futebol, não. Eu estou falando da escola de esporte, de educação física. Se você pegar a seleção de rugby, de handebol, de basquete, de futebol da França, as 4 vão jogar no mesmo estilo. São esportes diferentes, mas a pessoa que consegue reconhecer, ela vai olhar lá, cara. Se não, se jogar assim, se botar outra camisa, você vai olhar e vai falar assim: é a França. A Espanha, a mesma coisa, cara. Pô, põe todo mundo de branco ali, bota 2 times jogar, um de branco, outro de preto. O time é a Espanha. Você vai falar assim: a Espanha. Essa é a Espanha. Esse aqui é essa é a França. O Brasil, até 2006, você também falaria: esse é o futebol brasileiro. De lá para cá, não. Quando colocaram o Dunga como técnico, o Dunga sistematizou muito a seleção, conseguiu muitos resultados, ganhou Copa América, ganhou Copa das Confederações, mas a seleção ali começou a perder o brilho. E assim, ou era muito raivoso, ou era aberto demais. E os craques estão aí. Mas e a divisão de base? Como é que é feita a divisão de base? Ah, pô, a gente precisa de ponta, né, cara? Ponta tá vendendo pra caramba. Pô, esse moleque podia ser um armador. Não, não, mas o técnico joga com 2 pontos. Por quê? Porque todo mundo joga. Pô, mas esse menino podia jogar pelo meio? Ele pode quebrar a defesa pelo meio? Não, não, ele tem que correr, tem que armar, a gente tem que vender, tem que botar esse moleque para fora, a gente tem que ser campeão desse campeonato sub-11 aqui, ó, porque nós vamos jogar contra o Flamengo e a gente tem que ganhar, entendeu? Não, porra, não. Pensa em formar os jogadores, pensa em formar com o que a gente tem de melhor. Aí você vai na escolinha, eu converso muito isso com o Maico, né? O Maico pensa muito parecido comigo. E, assim, talvez até porque muito do que o Michael faz, ele é 8 anos mais novo que eu, apesar de parecer ser bem mais idoso. Ele. Então, assim, eu lembro na mesa de sinuca lá, então, tipo, eu queria falar sobre futebol com alguém, e esse foi muito colado comigo. Então, assim, ele tinha lá uns 10 anos de idade, eu tinha 18, 17, aí eu botava as bolas de sinuca assim, então, Michael, olha só, assim, ó, futebol aqui e tal. Então, assim, ele pensa muito, e ele também faz um trabalho maravilhoso, fantástico, Michael, é um excepcional profissional, professor, treinador, uma pessoa incrível. E ele fala isso, né, cara? E tem a escolinha lá, cara, se bota as crianças para jogar bola, cara. Porra, põe, deixa as crianças jogar, aí é fila, aí você tem que ter uma criança dar um chute, depois ela vai lá para trás da fila, fica o tempão sem encostar na bola, cara. Ou põe põe a criança num campo inteiro e faz coletivo. Porra, a criança fica ali, corre para lá e para cá, não pega na bola. Se ela não pegar na bola, como é que ela vai aprender a jogar? Pô, campo reduzido, usa o salão, bota os meninos para jogar, deixa ele improvisar. Aí você vai lá e mostra os caminhos para ele, mas sem amarrar, entendeu? O Ryan, o que a gente via no Ryan? Ele tinha que assumir a responsabilidade no Vasco, ele partia para cima, ele driblava. Na seleção, ele pegava a bola, ela ia abrir, aí ele tocava. E a gente falou isso no outro vídeo. Raramente cortava e tentava bater pro gol. Preso, cara. O Ryan pode? Pode. O Luiz Henrique nem entrou, cara. O Rafinha machucou e começou a ser ridicularizado.
Até por muitas vezes, acho que culpa dele próprio, muitas vezes, as falas dele, prefere ter férias, aquela coisa de dar tapa na cara de argentino. Da porrada, né? Vamos. E ele não é esse cara, irmão. Ele não é esse cara. Sacou? Então os caras estão aí. Desculpa, eu me alonguei muito, é um tema que eu gosto muito. E me irrita, cara. Me irrita. Você vai falar assim, não existe isso. Claro que existe. Só que a gente precisa voltar a essa essência. O que os clubes europeus fazem? Cada vez mais pega os meninos mais jovens. O time mais forte do Brasil, que sempre teve uma base incrível, mais forte, que é o Flamengo. O Flamengo não usa mais a base, cara. O Flamengo é campeão, tá? Se eu fosse torcedor do Flamengo, e não sou Vasco, eu ia ficar feliz, meu time tava ganhando, mas eu ia ficar muito puto, porque não ia ter ninguém da base mais, cara. Eu, com a idade que eu tenho, eu vi, que é isso, cara. O time do Flamengo de 92, o Vasco foi a melhor campanha, o Flamengo foi pra final, quase o time inteiro era da base, e depois execraram um monte, aquele time tinha Marcelinho Carioca, tinha Djalminha, Piá, que ninguém fala, né? Piá era o jogador mais fraquinho ali, Júnior Baiano, o Júnior, que tinha 40 anos, mas era da base, o Zinho, Paulo Nunes. Pô, o time inteiro. O Vasco, quando foi campeão da Libertadores da América, o Vasco tinha vários jogadores titulares e o Vasco ia, tipo, tinha assim, na época tinha menos jogadores, né? Eram 15, 16, 17 no máximo, contando os do banco. Tipo, o Vasco tinha uns 9, 10 da base. Pô, por quê? Porque a base era bem feita, deixava jogar. Isso para mim não existe mais, cara. Isso me dói. Me dói porque eu quero que a seleção brasileira volte a ganhar. Não tanto quanto eu quero que o Vasco volte. Mas eu quero. E sinto que há uma tolerância muito menor também. Assim. O Vasco é um exemplo disso. A gente fala muito de Vasco porque a gente é Vasco, pessoal. Claro. Um atleta da base entra, se ele vai mal no primeiro jogo, no segundo, você. No Vasco, tem jogadores que entrou uma, duas, três vezes, que você via que era um jogador interessante, assim, nunca mais você vê, pô, jogar. O Quase Luiz que o Gustavo, Ryan, cara. zagueiro, o O Rayan, Ryan. o Luiz O Gustavo, Ryan. o Peck, o Grande Estrela. Peck. Os caras são emprestados assim de uma forma depois de 5 jogos. Você não vê o cara jogar futebol. Né? Inacreditável. Pô, bizarro. No próprio Flamengo, enfim. É bizarro, bizarro. É E no surreal. Vasco é mais bizarro ainda, porque o Vasco precisa desses caras. E o torcedor do Vasco, ele cai na pilha do torcedor rival. E ele começa a atacar, e o torcedor do Vasco não tem mais paciência, cara. Ele não consegue mais, ele não tem mais paciência. E ele deveria ter, cara. Porque se o discurso do torcedor, até os brutamontes chegam lá, falar: você é Vasco, se você der o sangue lá dentro, a gente vai ficar contigo. Porra nenhuma, cara. Primeira bola que o cara errar, eles vão cair de pau, vai vaiar ele. Ou o Peck jogava pra cacete no Vasco, cara. Como é que o Peck ficou escanteado? Nossa senhora, a gente tá falando de Copa do Mundo e tá falando do Vasco. Muda aí. Eu falei do Yamal, né? O Yamal também é um. Mas também Maravilhoso é jogador. um milhão, né? O cara assim, pega a camisa, vai pra cima, e não tem jeito. E é isso, né? Você falou, por exemplo, o Mbappé. O Mbappé nunca ganhou uma Liga dos Campeões, né? Se eu não me engano, ele ainda Azar da foi Liga dos Campeões. Azar azar da dela. Liga dos Campeões, sim. A gente vive numa era que tem muito isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu não acho o Messi melhor do que o Cristiano, ou seja lá quem for, porque ele ganhou a Copa do Mundo e o Cristiano não, né? Ou Uhum. porque. Até porque ele ganhou menos Liga dos Campeões, ou porque ele tem mais bola de ouro e menos do que o Cristiano. Até porque isso não é fora do futebol, né? Todo mundo que tiver uma posição de destaque, muita gente vai em cima dessa pessoa por questões de inveja, questões, né, que fogem do futebol. O Messi sendo chamado de protegido da FIFA, tipo, é uma coisa que para mim é um Ah, absurdo. cara, desculpa, isso é inveja, choro de quem Pois é. quer Assim uma como o Cristiano é chamado de narrativa. Penaldo, né? Pô, não Ah, tem. a É. narrativa de quem é incompetente, cara, sabe? A narrativa do incompetente. Igual, vou falar uma jogadora aqui, é a Marta. Porra, Marta, cara. A Marta tem que entrar na história dos melhores atletas, jogadores de futebol de todos os tempos, cara, entre homem e mulher.
Quantidade de gol, mas tem 120 gols com a camisa da seleção brasileira. E não foi essa porrada de amistoso e jogo meia-boca de eliminatória aí, não, que alguns vão fazer 70 e tantos gols, não. É time europeu, é Estados Unidos jogando bem pra caramba, é jogo pegado, Olimpíada no futebol feminino, ele é muito mais pegado do que no masculino. Ninguém ganhou de quarta seleção de Alemanha aí, não, nos Jogos Olímpicos. Teve que disputar com os melhores, que são os mesmos que disputam a Copa do Mundo. A Marta é foda. A Marta tá nessa conversa. E por ser mulher, e muitas vezes os homens não querem que esse espaço saiam das mãos dele, não. Isso tem um espaço masculino. A Marta nem é citada. E ela tem que ser citada. É maravilhosa. Eu acho que não teve um jogador que eu torci tanto na minha vida, cara, vendo na seleção brasileira e vibrava tanto quanto a Marta. Ninguém, cara. Talvez o Romário quando eu era criança, porque ele jogava no Vasco e jogava na seleção. Eu achava um absurdo ele não ser titular da seleção. Tanto é que realmente era. Quando ele foi, aconteceu o que aconteceu. Apesar dos pesares, tá? Do Romário. Não, sem dúvida. Ela enfim, 6 vezes bola de ouro, né? Não bola de ouro, melhor jogadora da história. 6 vezes melhor do mundo, melhor jogadora da história, então ocupa um espaço Maravilhosa. altíssimo na história do esporte. Mas aí, ó, para mim, o Messi é o melhor da história, tá? Posso ser xingado, imagino que sim. Nada. E Quem te para mim é xingar é louco, cara. o segundo maior. Juliano, em que lugar Messi está na história para a gente fechar a nossa resenha de hoje? Ele está no lugar mais alto ali ao lado do Pelé. Para mim, o Pelé é maior. Eu acho que essa discussão ela é menor. Lógico, em outros lugares no mundo não. Na Europa e na Argentina, eles vão colocar o Messi como melhor e maior. Eu respeito isso. Eu acho o Pelé maior e acho o Pelé também melhor. Eu acho que o Messi é o segundo melhor e o segundo maior. Eu não sei, cara. Eu tendo a não achar que seja o Messi o segundo maior. Eu tendo a achar que poderia ser o Maradona ou o próprio Johan Cruyff. Eu fico na dúvida entre os dois. Eu coloco o Messi como maior, eu coloco aí eu vou ser xingado, né? Eu que vou ser xingado. Mesmo amando o Messi, falando tudo que eu falo do Messi, mas eu acho que o Maradona, enquanto maior, ele é maior do que o Messi, e também acho que o Cruyff é maior do que o Messi. E o Pelé é o primeiro de todos. Tá aí. Bom, falamos bastante, como sempre. Nosso canal cada vez mais com vídeos mais longos, mas é isso, a gente tem conteúdo para conversar, para debater, isso é muito importante, muito, muito bacana, né? Então se inscreva no canal, deixe o like, comente, deixe o seu comentário. E é isso, muito obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.